Vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 11. Eu vou hoje pregar a mensagem que mais falou comigo durante esse ano. Eu trouxe parte dessa mensagem na festa da multiplicação. E eu tinha feito para a festa da multiplicação. E eu resolvi ainda refletir um pouco mais sobre esse tema com a igreja. Estou falando para vocês daquilo que foi uma grande descoberta para mim esse ano. Lucas 19, de 11 a 26. O tema é: você é crente ou é discípulo? Você é crente ou é discípulo? Versículo 11 de Lucas 19 diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, pois és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E seu senhor respondeu: eu o julgarei pela sua própria palavra. Servo mau, você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, pelo menos receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Vamos até aqui. Eric, dá um pouquinho de retorno para mim, por favor. Crente ou discípulo? Essa parábola parece muito com uma parábola que a gente conhece muito, a parábola dos talentos. Ela tem algumas nuances diferentes. A do talento tem várias medidas e várias proporções. A talento Deus deu 5, outro Deus deu 3, a outros Deus deu 1. Eram medidas diferentes. Aqui as minas Deus deu 10 para 10 servos. Ou seja, a primeira coisa que eu destaco de diferença é que a mina todo mundo recebeu igual, mas os resultados foram diferentes. Assim, da mesma forma que nos talentos os resultados foram diferentes, mas proporcional ao que cada um recebeu. Essa parábola tem algo específico. Existe um princípio de prestação de contas do próprio Deus. Deus espera algo de nós. E o que Deus espera de nós? Daqui a pouco a gente vai desenvolver, destrinchar cada coisa, mas o que Deus espera de nós, antes da gente entrar aqui e tentar entender essa expectativa de forma pormenorizada. Primeiro, é claro quando Jesus fala para a gente o que Ele espera de nós. Mateus capítulo 28, que é o versículo da grande comissão, diz lá no versículo 19, né? Diz, Jesus falando para a igreja, para os seus discípulos. Não, pode botar para cima mesmo, Carol, pode botar para cima, em cima de mim, pode ser em cima de mim assim, ventão assim. O que Deus espera de nós? Jesus foi claro, Ele não falou, tá ótimo.
Ele não falou para Pedro ali, ele falou para a igreja de Jesus. Ele falou assim: olha só, estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar algo para vocês. Vocês precisam entender isso. E ele disse: vocês vão por todo mundo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado fazer. Jesus falou isso para a igreja que estava reunida ali, mas é interessante, o que Jesus falou? Ele falou assim: Deus espera de nós que a gente faça o quê? Crentes de todas as nações, é isso que Deus espera de nós? Não, Deus espera de nós que a gente faça o quê? Discípulos. Alguém aqui sabe a diferença entre crente e discípulo? Alguém sabe? Qual é a diferença entre ser crente e ser discípulos? Jesus explica, porque crente é diferente de discípulo. Você pode ser crente e não ser discípulo. Agora, todo discípulo é um crente. Jesus explica essa diferença em outra história, na parábola da videira. João capítulo 15, versículo 1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor, e todo ramo que está em mim e dá fruto, eu podo para que dê mais fruto, e todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto e jogo fora. Parece que até aqui Jesus Cristo está falando da relação da gente com Ele, e o que Ele espera de nós, à luz que a gente vai daqui a pouco refletir em relação à parábola das minas que a gente acabou de ler. Mas no versículo 8, o jogo muda, do João 15, no versículo 8 ele diz assim, olha que interessante isso aqui: nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Olha que coisa interessante. O discípulo de Jesus está diretamente relacionado pelo fato de dar frutos. Ou seja, a gente tem como ser crente, estar na videira e não produzir frutos. O discípulo claramente é conhecido pelo fato de dar frutos. Se você diz que você é discípulo de Jesus e não dá fruto, você só é crente, mas discípulo não é. Discípulo não é. No que consiste o discipulado? A gente vai perguntar. Então o que é ser discípulo de Jesus? A gente sabe claramente hoje, por causa do que Jesus falou, que discípulo é quem dá frutos. Quem não dá fruto pode até estar na videira, mas não dando fruto não é conhecido como discípulo. Nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, pelo fato de darem frutos, e frutos que permaneçam, e assim vocês serão chamados discípulos. Jesus, ele também nos levou a um outro entendimento a respeito do discipulado, e o discipulado de Jesus, ele começa com aqueles 12. Diz o texto lá, preste atenção, porque nesse texto Jesus estabelece de fato o que é o discipulado um pouco pormenorizado. Marcos capítulo 3, versículo 14 diz que é a escolha dos 12, dos seus 12. Escolheu Jesus 12, designando-os como apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e dar autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Presta atenção, vou ler de novo. Aqui tem 2 caminhos, 2 passos do discipulado. Jesus escolheu os 12 para estar com ele e para serem enviados para pregar o evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. Percebam, no discipulado de Jesus existe processo e existe propósito. Vou repetir, no discipulado de Jesus existe processo e existe propósito. Processo: Jesus não chamou o povo para ir para uma sala de aula para aprender a respeito dele, ele chamou para caminhar com ele, para estar com ele. Como que se discipula alguém? Relacionamento intencional, de tal forma que a gente vai se parecendo com Cristo. Jesus chamou para estar.
processo, estar com Ele, relacionamento, modelagem, mas não é aí que para o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus tem propósito, tem finalidade. Chamou Jesus para estar com Ele e para enviá-los para pregar o Evangelho, curar enfermos e expulsar demônio. Qual é o propósito? O propósito é o seguinte: você vai parecer comigo, você vai caminhar no meu segmento, mas você vai assinar um contrato comigo. E no contrato do reino de Deus, no contrato do discipulado com Jesus, tem caminhar com Jesus, se parecer com Ele, e as cláusulas vão vindo. Mas existe uma última cláusula, que está em letras garrafais. A cláusula do contrato é clara: não existe discipulado sem que haja envio. Você vai ser enviado. Você vai ser enviado. Eu vou enviar vocês. Nisso é glorificado o Pai, pelo fato de darem frutos, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Discípulo é quem dá fruto. Discípulo é quem se submete ao processo de modelagem para se parecer com Ele, para cumprir um propósito nesse mundo de pregar. Mas esse propósito não é apenas de pregar. Então tem processo, relacionamento intencional, mas tem propósito. Qual é esse propósito? Ser enviado. Mas o envio funciona em duas vertentes. Jesus já falou sobre isso. Escolheu os 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele, processo, e os enviasse para pregar, proclamação, evangelização, mas não é só isso, e tivessem autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, e sinais. Então existe um propósito específico de pregar as maravilhas do reino de Deus, pregar salvação, mas também existe outro processo: sermos agentes e sinais do reino de Deus, que o reino chegou, gente. Então toda vez que nós vamos, toda vez que nós abrimos a nossa boca, nós vemos um enfermo, nós oramos no nome de Jesus, acreditando que o Senhor pode fazer. Toda vez que existe gente oprimida ou possessa demoniacamente, não tem o que temer. O nome de Jesus é poderoso para libertar qualquer um. Aonde o Evangelho chega, os sinais do reino acompanham. E esses sinais do reino que acompanham vêm através de mim e de você. Jesus está hoje colocando um contrato diante da nossa frente e fala: você entende que para vir no meu segmento, para caminhar do jeito que eu pretendo de você, você entende que é através de relacionamento íntimo comigo, ou com pessoas que te forjam para parecer comigo, como o apóstolo Paulo foi feito ou como Barnabé fez com Paulo, Paulo fez com Timóteo, e assim por diante. Você entende que é através de relacionamento intencional, para que você seja forjado à luz de quem eu sou, e se pareça comigo. Mas o discipulado de Jesus não termina aí. O discipulado de Jesus termina no envio. O envio para pregar o Evangelho, para fazer maravilhas em nome dEle. Então, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós andemos com Ele, e sendo formado por quem parece com Ele, e através de relacionamento, através de modelagem, a gente ganha um propósito, e a gente seja enviado. Quem é discípulo? Discípulo é quem frutifica. E a pergunta que eu faço para você no meu sermão inteiro é essa: você é crente ou você é discípulo? Qual o estágio que você está no discipulado? Você é crente ou você é discípulo? Agora que a gente entendeu o que Deus espera de nós, vamos entender de forma prática, através dessa parábola que eu acabei de ler. Sabe, essa parábola que nós acabamos de ler e que foi contada por Jesus, revela a expectativa de Deus ao nosso respeito em relação ao fato de sermos discípulos dele. O que Ele espera de nós? Essa história contada por Jesus tem uma pergunta apenas de Deus para nós, uma pergunta: o que você fez com o que eu te dei? Essa é a pergunta do texto. O que você fez com o que eu te dei?
que nós acabamos de ler, narra a história de um homem rico, que foi ser coroado numa terra distante, e antes de ser coroado ele chamou 10 servos, e esses 10 servos ele deu a mesma quantidade de riqueza para eles, deu 10 minas para cada um. Você sabe quanto que vale uma mina? Uma mina é uma quantidade de dinheiro, a mina cada uma equivale a 100 dracmas, e uma dracma equivale a um dia de trabalho. Então a gente está falando de 1000, né? Não, 1000, 10 vezes 100, é 1000, até agora eu acho que é, né? É 1000, a gente está falando de 1000 dias de trabalho. Então ele estava dando uma riqueza absoluta para aqueles caras, todos eles receberam a mesma quantidade. Ele foi lá, não o receberam para ser coroado, ele voltou, mesmo assim foi coroado, ele voltou. Isso, lógico, é a metáfora, a figura do próprio Cristo, que foi, os judeus não os receberam, mas mesmo assim ele era o Filho de Deus, e quando ele voltou, ele prestou. E quando ele voltou, ele prestou conta daqueles que eram servos. Eles não eram, eles eram servos do Senhor, eles não eram gente desconhecida. O que aconteceu é que quando ele chegou aqui, ele falou assim: eu quero entender o que vocês fizeram com as 10 minas que eu dei para cada um. O primeiro foi apresentado, e de 10 ele produziu mais 10, servo bom. Agora percebam, aqui a gente vai começar no meio do caminho da história, tentar entender as entrelinhas. O cara que recebeu 10 minas e produziu 10 minas, ele recebeu responsabilidade de quem produziu 10 minas. Ou seja, você vai ter 10 cidades para você cuidar. O outro que recebeu a mesma quantidade de mina e produziu 5 minas, ele recebeu a mesma coisa do seu senhor. Ele disse assim: parabéns, você fez prosperar o que eu te dei. O que você está fazendo com o que eu te dei? Você vai ter, proporcional à sua quantidade de produzir, você vai ter de cuidado, de responsabilidade. Você recebeu, você vai ter 5 cidades para cuidar, se você produziu 5 minas. Agora o terceiro foi diferente. No versículo 20 diz assim: então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu não fiz nada com ela, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo. Olha por que ele não fez? Medo do Senhor, medo de perder, medo de não produzir novamente. Eu tive medo, porque és um homem severo. Tira os que não pusesse, colhe os que não semeaste. Se a gente parar a história aqui, a gente vai fazer a imagem de um Deus severo, um Deus bravo, que quer da gente resultado e ponto final. Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso. Olha o que o Senhor responde para aquele servo. Ele responde no versículo de 22, dizendo assim: o seu Senhor respondeu: olha, eu julgarei você pelas suas próprias palavras. Ou seja, a sua percepção a respeito de mim. Se você sabia que eu sou um homem severo, e que tiro o que não pus e colho o que não semeei, você está falando. Então, aí ele dá a sugestão: por quê? Não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. Você não me traria mãos vazias, porque essa era a minha expectativa. Aqui Deus deixa claro o que Ele espera de nós. Deus não espera de nós uma produção em série, onde os números são mais importantes que as pessoas, onde os resultados definem quem você é, e quem não multiplica mais é melhor do que quem multiplica menos. O de 10 é melhor que o de 5, até porque quem recebeu foi o de 10, ou seja, 5 mais 5, quem recebeu a garantia da mina, que o servo, esse terceiro servo perdeu as minas, mas voltou para quem tinha 10. E quem tinha 10 minas? Quem tinha 10 minas era o de 5, não o de 10 que tinha 20. Ou seja, não é meritocrático o negócio, é isso que eu estou falando. Afinal, todos receberam iguais, mas um conseguiu multiplicar o dobro e foi elogiado pelo mestre. E a consequência, ele colocou ele sobre 10 cidades.
O outro tinha a mesma quantidade de minas, mas só conseguiu multiplicar metade, e foi aliviado da mesma forma pelo seu senhor, e ele colocou responsável por 5 cidades. Ou seja, a responsabilidade muda, mas o elogio, a aprovação é o mesmo. Já o terceiro ficou com medo de perder o que ele tinha guardado, e isso deixou o mestre irado, e fez com que ele perdesse suas minas e passasse para o outro servo. Então, a pergunta é: o que Deus espera de nós como seus discípulos? Em primeiro lugar, o primeiro princípio eu tiro do versículo 23, que diz assim: por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Sabe quanto de dinheiro produziria isso no banco? 0,1%? Sei lá, baixo, quase nada. Aqui tem um princípio importante que eu quero destacar. O que desagrada o coração de Deus é voltar sem ter multiplicado nada, sem ter feito nada. Então o primeiro ponto é: o que Deus espera de nós é que a gente simplesmente não enterre os talentos que Ele nos deu para ganharmos pessoas para Jesus. A pergunta central de Deus aqui é: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu te dei? Sabe, gente, a maior maldição que o servo de Deus pode ver é só se contentar em ser crente apenas. Ah, tá bom, vi a igreja. Ah, tá ótimo, entendeu? Eu estou alimentando a alma, estou recebendo uma palavra para a semana. Tá bom ser abençoado pela igreja, pelo que Deus pode mudar. Tá bom fazer parte do culto. Afinal, eu venho para a igreja, sabe por quê? Porque afinal de contas, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Meu querido, pode parar. Deus não te chamou para ser crente, Deus te chamou para ser discípulo, e discípulo é aquele que anda com Jesus e é enviado. Nisso é glorificado o Pai, pelo fato de vocês darem frutos, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Olha aqui, independente dos resultados, o Senhor te fala algo, por favor, escute a palavra do Senhor, não volte de mãos vazias na presença dEle. Não volte de mãos vazias. É exatamente o que o texto bíblico fala. Eu entendo o chamado de Isaías como um arquétipo da vida cristã. Isaías capítulo 6. Diz que Isaías chegou no templo e a glória do Senhor encheu o templo, e quando a glória do Senhor encheu o templo, ele olhou para a glória do Senhor, e a glória do Senhor, o relacionamento com Deus, revela quem nós somos e quem Ele é. E quando a gente olha para a gente fala assim: meu Deus, quanta coisa eu tenho para mudar. E o que a primeira fala, o primeiro ato da vida de um cristão, quando a gente se achega ao Senhor, é: ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Porque eu olho para a santidade do Senhor, para o tamanho do nosso Deus, e olho para a minha falha, para as minhas dubiedades, e eu olho e falo: tem misericórdia, Deus, me purifica, me transforma. Deus fica em silêncio, Deus não fala nada. A partir daquele momento, quando nós tomamos a ação diante de Deus, Deus vem e quieto, na figura de um anjo ali, toca, porque Ele falou assim: olha, ai de mim que tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Deus vem, pega a brasa e coloca na nossa boca, como se purificasse, nos transformasse. E foi o que aconteceu com Isaías. E essa transformação, toda transformação gera responsabilização. Toda transformação gera responsabilidade. Agora Deus abre a boca, e no versículo 8, mas não agora de João 15, mas de Isaías 6, no versículo 8, pela primeira vez a gente escuta de Deus: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías sabia que todo o processo no Evangelho levaria a uma responsabilização. Senhor, eis-me aqui, me envia. Quem enviarei? Aqui, gente, toda
Transformação gera responsabilização. Mais específico todo ai de mim traz consigo um quem enviarei. Ai de mim, Deus vem, passa talquinho na gente, faz a gente cheirosinho e fala: quem enviarei? E aí eu me lembro, nisso é glorificado o Pai, pelo fato de darem frutos, e frutos que permaneçam, e assim você vai ser conhecido como meu discípulo. Boicotar o processo de transformação através de se chegar a Deus e de responsabilização depois de sermos transformados, é boicotar a vida plena que nós temos em Deus. O que te faz maduro biologicamente? Você sabe? O que marca a história de uma pessoa madura ou não? Por exemplo, as meninas é o quê? A capacidade de gerar filhos. Por isso antigamente nós comemorávamos o aniversário de 15 anos para falar assim: ela passou de criança para mocinha, porque ela já está podendo, já está produzindo óvulos. Pois espiritualmente esse princípio acontece. O que marca um crente imaturo de um discípulo de Jesus? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nisso é glorificado o Pai, em que vocês deem frutos, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Você é discípulo ou você é crente? A pergunta que eu faço para você hoje é: o que Deus colocou nas suas mãos, na confiança de que você vai multiplicar? O que Deus colocou nas suas mãos como ferramenta para que você ganhe pessoas para Jesus? E o que você tem feito com isso? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se isso não ecoa no seu coração, se o chamado do discipulado completo não ecoa no seu coração, talvez ou você é um bebê na fé, ou você não é discípulo. Você é crente ou você é discípulo? O primeiro movimento é Deus. Deus em busca do homem, que Isaías mostrou. Quando a gente entra em contato com a glória de Deus, nós buscamos o Senhor e Ele nos transforma nas nossas imperfeições. O problema é que ou crentes imaturos, ou gente que não entende o processo discipulado com todo, boicota o processo e passa a ser consumidor da relação com Deus, e não passa a ser aquele que pode ser resposta para quem precisa de Deus. Boicotar a resposta do quem enviarei é boicotar o seu processo de crescimento. É viver pela metade o que Deus tem para a gente. É viver o mínimo no Evangelho, sabe? O mínimo. Você é crente ou você é discípulo? Existe um lugar, e eu falo para você, está na hora de fazer essa transição entre crente e discípulo de Jesus, entre filhos imaturos e ruios, filhos maduros, do grego, gente que se responsabiliza e que com maturidade sabe gerar filhos. Talvez o exemplo mais bonito que eu tenho aqui na igreja é o exemplo da Ingrid. A Ingrid está aí essa manhã, acho que não está não. Está ali a Ingrid ali. Oi, Ingrid. Eu lembro, a Ingrid foi do primeiro batismo da nossa igreja. A Ingrid conta o testemunho dela, eu fico impressionado. Não parece, cara, que a Ingrid é maravilhosa. Ela é líder hoje da nossa vigília dos jovens, da Storm House. Imagina a mulher de Deus, canelinha de fogo, já no chão. A Ingrid, ela era alcoólatra. Totalmente, eu vi as fotos da Ingrid, eu falei, quem que não parece você? Eu nunca pensei isso. E ela teve contato com Deus aqui na igreja. Ai de mim, que vou perecendo. E o Senhor foi transformando, foi cuidando. E é impressionante, gente, onde o reino de Deus chega, a transformação pessoal, a transformação de quem está ao redor, a transformação na economia ao redor, a transformação em tudo. É impressionante o que o Evangelho faz. Impressionante.
Aí ela falou, ai de mim. Sabe o que a Ingrid fez? Ela falou, Senhor, me muda, me transforma em uma relação com o Senhor, porque santidade é através de relacionamento. Uma relação com o Senhor foi tirando os carrapichos, mas não só através dela, porque o Senhor usa a igreja para isso. Ingrid se batiza e ela começa a ser discipulada de perto pela Bruninha. A Bruninha que hoje é delegada, olha só que coisa. Está lá em Minas Gerais, ninguém dá nada pela Bruninha, toda docinha. Eu falei, Bruninha, você é delegada. Está em Minas, líder de célula, aqui na igreja. E ela começou o que? A discipulá-la. E o que é discipular alguém? Discipular alguém, gente, é se relacionar de forma intencional, para que essa pessoa conheça Jesus através da tua vida e ela se pareça com Cristo, com o objetivo de ser enviado. Ai de mim! E a Bruninha foi tirando os carrapichos. E a Ingrid foi se apaixonando por Jesus. Foi batizada. Mas não tem como, depois do ai de mim, tem uma pergunta: quem enviarei? Quem engade por nós? O Senhor transforma tudo, gente, que até marido a Ingrid ganhou no nosso meio, que é o Mauricinho, uma benção, Mauricinho. E o que a Ingrid fez? Eu estava lá, eu vi esse processo. A coisa mais legal de ser pastor é isso, gente, ver a transformação do evangelho das pessoas, sabe? É muito legal isso. Eu vi o dia que eu consagrei Ingrid para começar a cuidar e a pastorear. Eu falei, Ingrid, você vai ganhar muita gente para Jesus. Sabe por quê? Porque a teia de relacionamento dela, de não crente, era muito grande. Eu falei, você vai ganhar todos os seus amigos para Jesus. E a gente começou a cuidar. Imagina uma pastorazona. WhatsApp, abraçar, ir atrás. Eu experimentei luto com a Ingrid depois do evangelho, e ela veio falar comigo, é impressionante, eu estou triste, porque um ente querido meu morreu, mas diferente do meu ente querido que antes morreu, quando eu não era evangélica, agora tem algo aqui dentro que parece que me consola. Eu falei, o nome disso é Espírito Santo de Deus, Ingrid. Olha que coisa linda. Eu falei, Ingrid, você não sabe como isso me edifica, porque eu nasci no evangelho, eu sou o crente mais careta do mundo, sou eu não conheço o outro lado. Ela falou, tem algo, pastor, dentro de mim que me consola. Eu falei, você está experimentando o Espírito Consolador, Ingrid, que coisa linda. E ela começou a partir dali falar assim, Senhor, eis-me aqui. Todo batismo, Ingrid entra com um que ganhou para Jesus, todo batismo. Depois dali ela começou a fazer discípulos, e dali os seus discípulos começaram a multiplicar, porque não tem jeito. O discípulo de Jesus fala, ai de mim, mas logo depois fala, quem enviarei? E o que saiu dali foi o Adonai. Cadê o Adonai? Está aí o Adonai? Está onde? Ele estava aí hoje, ontem. Bom, não deve estar lá porque ele está fazendo a transição, ele está trabalhando na barra. E o Adonai é uma bênção. Mas não tem jeito, ai de mim do Adonai falou assim. Nem é o Adonai antes, era para ser a Biazinha, né, Ingrid? Primeiro veio a Biazinha, que hoje está na Iba em Niterói, que se mudou para lá. Quem enviarei? A Biazinha disse, eu. E depois da Biazinha veio o Adonai, eu. E depois do Adonai veio, como é que é a menina que vai assumir a célula do Adonai? Como é que é? A Nara, tem a Nara. Depois da Nara, a Alícia. A Alícia. Aí a Ingrid depois, ela fez a transição do discipulado da Bruninha para a Anne. E a Anne começou a cuidar da Ingrid. E as duas sonham com o evangelho. Gente, eu estou falando hoje de uma pastora que pastoreia 60, 70 pessoas, porque um dia ela falou, ai de mim, mas Deus gritou, quem enviarei? Todo ai de mim tem um quem enviarei. Ah, pessoal, você é crente ou você é discípulo? A maior maldição que um servo de Deus pode viver é se contentar em ser crente apenas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vai apresentar a Deus quando estiver diante dele? O que você tem nas suas mãos para apresentar para Jesus? Pessoal, de verdade, para mim esse é o princípio mais importante esse ano que eu descobri. Pode parecer besteira para você, mas para mim não é. Eu entendi que não existe discípulo de Jesus sem assumir o ID, sem ter frutos.
É isso que João capítulo 15, versículo 8 fala para a gente. Isso mudou tudo para mim. Não existe maturidade no Senhor sem assumir o quem enviarei. Você é crente ou você é discípulo? Você é crente ou você é discípulo? Chega de se contentar em ser crente apenas. Lembrem que o servo que não prosperou sua mina, não as perdeu, ou seja, o evangelho estava nele. Aquele cara entregou a mina. Ele falou assim, ó, sabe a riqueza que você me deu? A salvação, porque eu sou teu servo, está comigo, eu não perdi isso. Mas mesmo assim, o próprio Senhor, que é a representação de Deus, diz, eu esperava algo de você, sabe? Lembra, gente, o problema é que ele se contentou em ter vida no Senhor, mas guardou o tesouro para si. Ele não era discípulo, era só crente. Ei, chega de se contentar em ser crente apenas. Em outras palavras, chega de ter uma vida medíocre no Senhor, que não faz multiplicar isso que você recebeu, para que alcance outros com o poder do Evangelho. A crítica de Jesus aqui é essa: Deus não tolera a vida que preza pela manutenção. Deus não tolera a vida que preza pela manutenção. Se você tem o Evangelho, esse fogo precisa se alastrar através de você, e a única forma desse fogo não se apagar é ele ser multiplicado através da sua vida. Sendo assim, aceitarmos prosperar o que Deus colocou nas nossas mãos é a única forma de nos mantermos vivos no Evangelho. Não é à toa o que Paulo nos ensinou: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos, é continuidade, gente. Tudo aquilo que não se alastra, se apaga. Sabe qual é a diferença do crente para o discípulo? De forma prática, sabe, o crente se contenta em ir para o culto. O discípulo quer fazer parte do culto, quer fazer parte do que Deus está fazendo, sabe, queima no coração, sabe. O outro vem para cá, ele quer colher. O outro vem cá com pergunta, ele quer fazer parte. O crente vem para o culto como um consumidor vai ao shopping. Pô, não está legal o ar-condicionado não. Pô, cara, aquele pastor sempre me mira no final para dar um abraço, ele está suado, eu não gosto disso. Sabe, pô, não tem forro no Kids. Pô, o culto começou 5 minutos atrasado. Pô, deu problema no som. Esse é o crente, ele é um consumidor. O discípulo faz parte da solução do problema, porque quer frutificar onde foi plantado. Sabe, o crente pergunta assim: o que eu posso ganhar na relação com Deus? O discípulo diz: eu não preciso ganhar mais nada, eu já recebi tudo que Ele podia me dar. Ele já me deu a salvação, e eu quero fazer parte do processo de salvar pessoas por esse mundo, através do poder do Evangelho. E a pergunta assim: como que eu posso fazer, Deus, para ser usado um pouquinho mais, para que outros conheçam o Teu nome, para que outros conheçam o Deus ressurreto? Essa é a diferença, sabe? O crente fica na igreja por medo do inferno. Não, afinal da conta eu posso morrer. E tem pastor que usa disso: olha, aceita hoje, porque vai que nem Sinaf, né? Sinaf. Mas é impressionante. O crente fica na igreja com medo do inferno. O discípulo não. Faz parte de uma congregação, porque quer ser participante de uma igreja viva, cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. É diferente, gente. É uma leveza, sabe? O crente vive uma vida pela metade do Evangelho, só vai até o ai de mim, mas não responde ao que enviarei, sabe? O discípulo diz sim a cuidar de pessoas, a ser sal e luz nessa terra, e não apenas sal dentro de um saleiro, sabe? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E nisso é glorificado o Pai, pelo fato de darem frutos, e assim vocês serão conhecidos como meus discípulos. Ei, o Senhor te chama para uma vida extraordinária, mas tudo começa em fazer essa transição de crente para um discípulo de fato de Jesus.
discípulo de Jesus. O discípulo aceita a missão do mestre. Você é crente ou você é discípulo? Você é crente ou você é discípulo? Amém. Em segundo lugar, e eu já estou terminando, o que a gente aprende com o fato de sermos discípulos? E é isso que Ele nos chama, com o fato do que Ele nos deu e entregou para que a gente pudesse prosperar. O texto nos ensina: não tenha medo de perder o que Ele te deu. O que eu quero dizer com isso? Versículo 21. Tive medo, aquele servo que não produziu, que não multiplicou, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiaste no meu dinheiro? Atenção, aqui que eu quero ler. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse ao que estavam ali: tomem dele a mina e deem ao que tem 10. O Senhor, o servo, falou: eu tive medo. Esse foi o medo do servo. Medo que só manteve as suas minas e não as fez multiplicar. Mas esse texto nos ensina, que é o que Jesus está falando: por que você não fez algo? Por que você não entregou pelo menos ao banco? Por que você não aplicou aquilo que eu te dei em algo seguro? Mesmo se você tem medo, faz com que te tenha a mão, com o que você pode fazer. Não tenha medo. Sabe o que Jesus está falando aqui para a gente? Não tenha medo de falhar. A grande falha que o texto nos coloca é guardar o que Ele nos deu. A grande falha é essa. A grande falha é não multiplicar o que Ele colocou nas nossas mãos. De acordo com o texto, a coisa que mais ira o coração de Deus, que mais deixa Deus fora desse lugar do que é certo, na verdade deixa Deus irado. É isso que fala aqui: o coração de Deus, ele fica irado. Não é perder o que Ele nos deu, mas guardar o que Ele nos confiou fazer. Tem um casal aqui na igreja, Tiago e Adrica, eles estão aí? Deve vir à noite então, não estão aqui. Tiago e Adrica, a história do Tiago é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Tiago e Adrica chegaram na nossa igreja e eles não conseguiam olhar no rosto das pessoas. Eles foram para a cela do meu irmão e da Andressa. Eles não conseguiam olhar no rosto. Isso porque eles vieram com uma fobia social. Fobia. Eles tremiam. Por exemplo, quando eles estavam na célula assim, de vez em quando, eles não conseguiam ir por causa das pessoas, porque já tinham sido de alguma forma machucados com aquilo. Toda vez que Tiago ia falar, eles tremiam tremiam. Tiago e Adrica tremiam. Tiago e Adrica começaram a ser cuidados. São discipulados pelo Carlos Magniana. E um dia Tiago falou um negócio para mim. Ele falou assim, eu vi ele falando, ele falou assim: Deus não falou para a gente ir por todo mundo pregar o evangelho? Se é para todo mundo, é inclusive para a gente como eu. Nós vamos vencer os nossos medos. Eu fui na primeira célula de Tiago e Adri. Uma das primeiras, eu fui fazer supervisão. E uma das perguntas era: qual é o seu medo? E a Adri pediu a palavra por último. Gente, ela levantou a mão assim, ó. Aí ela falou assim: vocês sabem que pelo fato de eu estar falando aqui agora, eu já estou tentando vencer ele. Ela falou assim: o meu maior medo é de falar, é de me relacionar. Eu tenho medo de me machucar. Mas daí ela falou um negócio que me marcou profundamente. Ela falou assim, isso foi ano passado, tá? Ela falou assim: mas se o Senhor mandou a gente ir, eu quero ser uma discípula de Jesus. Eu digo sim a pregar o evangelho.
Terça-feira agora, eu, Carlos Magno, fomos lá celebrar a 5ª multiplicação de célula deles. Sabe por quê? Eu tenho medo de pessoas. O Tiago, ele teve um problema no pescoço, ele ficou paralisado, deitado na cama não sei quanto tempo, por pessoas. Medo de relação, um negócio seríssimo, gente. Seríssimo. Só que o Tiago e a Adri me ensinam algo tão bonito, que mesmo que a gente não tenha muita coisa, por causa de um monte de coisa, pelo menos no banco eu coloco, para prosperar alguma coisa. Alguma coisa eu vou fazer. Eu não quero voltar de mãos vazias. Eu sou um discípulo de Jesus e disso eu não abro mão. Você é crente ou discípulo? Você é crente ou discípulo? O que Jesus entregou hoje nas suas mãos que precisa multiplicar? Queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor, já pode vir para cá. O que Jesus entregou nas suas mãos que precisa multiplicar hoje? Talvez a sua história seja o seguinte: eu já me doei muito para o evangelho, o que eu recebi foi machucado. Meu querido, deixa eu te falar algo. Quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pegue novamente no arado. Sabe por quê? Quem já foi discípulo não se contenta em ser apenas crente. Pastor, mas eu vou me machucar. Meu querido, olha só, a gente não está isento disso não. Essa é a verdade, sabe por quê? Porque afinal de contas são gente, é pessoa, não tem jeito. A gente pode se machucar, sim, senhor. Mas uma coisa, e a coisa pior, é chegar diante de Deus e não ter feito nada com o que Ele nos entregou. Pessoal, o momento da nossa igreja é um momento de crescimento, e os campos estão brancos, prontos para a colheita. E mais uma vez, aos discípulos de Jesus, a gente escuta do Senhor: quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cara, assim, quando Deus fala isso no teu coração, o teu coração pelo menos não vacila. Você tem que rever a sua relação com o próprio Pai. Gente, preste atenção nessa frase que eu vou falar agora. Uma igreja é do tamanho da quantidade de discípulos que ela tem. Eu não tenho condição de pastorear 1.300 pessoas. Agora, 130 discípulos pastoreiam 1.300 pessoas. Vocês entendem isso? Agora que a gente falou sobre o que é de ser discípulo. Então não adianta virmos aqui, fazemos uma grande celebração, se o que enviarei não aquecer o seu coração. Nós vamos ficar aqui enxugando gelo. Enxugando gelo. Sabe por quê? Porque uma igreja é feita de coletividade. As portas do inferno não prevalecem contra o corpo. Contra o corpo, não é contra o pastor da igreja, é contra o corpo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? As pessoas estão chegando, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Rogar ao Pai da colheita para que mandem ceifeiros igual a discípulos, para que mandem discípulos. Nisso é glorificado o Pai, pelo fato de darem frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Quem enviarei? Vocês não percebem? Os campos estão brancos, gente, prontos para a colheita, gente. Só precisa de gente que fale: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida desde o início da fundação do mundo. Isso foi o discípulo Paulo falando, e esse pode ser o discípulo que está aqui hoje também falando. Quem enviarei? Quem
existe tempo para multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos. Se você um dia foi frutífero no Senhor, mas chegou aqui e falou: a minha geração passou, a minha vida passou, meu querido, você pode se aposentar do teu trabalho, mas nunca de ser discípulo de Jesus. Nunca. Nunca. Talvez o trauma com relação com a religião, com as outras instituições, faz com que você se recue e pare de cumprir o que Deus tem para a tua vida. Mais uma vez o Senhor te traz aqui essa manhã para fazer a mesma pergunta que te fez na sua juventude: quem enviarei? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e bem seguro. Se fizeste então chamada, lá estarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, soltar a sua voz, vamos cantar? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, sonda-me. Escuta a nossa oração, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. E usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu resolvi acabar mais cedo hoje, mas porque eu tinha 3 apelos para fazer. Gente, eu estava com muita expectativa por essa palavra. Discípulo é quem frutifica. Ano que vem nós vamos viver o ano de maior expansão da nossa igreja, e isso tudo tem a ver com o apelo que eu vou fazer agora. É agora. Eu tenho 3 apelos para fazer. O primeiro apelo é o seguinte: eu queria que todos os líderes que estão aqui, ou todos aqueles que estão aqui, que de alguma forma têm investido em pessoas, eu queria que você pegasse seu celular agora, e que você, tudo isso que eu falei para você, e você entende que discípulo é quem frutifica, e esse discípulo é formado por um discípulo de Jesus. Você líder de célula que está aqui, você auxiliar de célula que está aqui, eu queria que enquanto eu falei, talvez veja ao teu coração pessoas. Eu queria que você pegasse seu telefone agora e mandasse um WhatsApp para a pessoa e dissesse assim, ó, para ela, talvez ela seja aqui: eu quero ser instrumento de Deus para te fazer um discípulo de Jesus. Você pode fazer isso para alguém? Você pode agora falar assim, ó: eu quero ser instrumento de Deus na tua vida para te formar um discípulo de Cristo. Os discípulos não são nossos, gente. Os discípulos são de Cristo, mas Deus usa a igreja para fazer isso. Então fala agora. Talvez um pai que está aqui com um filho, fale. É momento de você se posicionar diante daquele que você tem formado. Vamos cantar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Segundo apelo. Esse apelo eu tenho expectativa. Se você está aqui hoje e quer dizer sim ao ser um discípulo de Jesus, e na nossa igreja a gente pragmatiza, não é só essa forma, tá? Mas abrir a sua casa e cuidar de pessoas, liderar uma célula. Se você está aqui hoje e fala assim: eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nesse tempo na minha igreja. Você quer dizer assim, ó: Senhor, conta comigo para abrir minha casa. Senhor, conta comigo para liderar pessoas. Senhor, conta comigo para discipular pessoas. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Enquanto a gente vai cantar, você sai do seu lugar e você vem aqui na frente e diga assim: eu estou aí, eu estou à disposição. Você na galeria também, você pode vir. Isso aí, nós vamos encher aqui. Líderes de célula também, vem aqui, vamos orar por esse povo. Sai do seu lugar, venha, diga: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui como farol, diga, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O terceiro apelo. Enquanto esse povo está aqui na frente, presta atenção aqui, gente. Como eu já falei, o texto nos fala de duas personagens que são servos e multiplicaram o que elas tinham, e também uma personagem que é serva e não multiplicou. Mas existe uma quarta personagem, o povo que não quis ser servo daquele senhor. Olha isso aqui. E eles disseram: nós não queremos que você reine sobre nós, que é o que o texto falou. E a história, apesar de eu não ter lido, ela termina dizendo que esse pessoal foi morto na presença do rei. O que isso significa hoje, gente? Existe um só Deus nos céus e na terra. Um só Deus. Existe um só Deus. Mas tem gente que está dizendo: eu não quero Deus sobre a minha vida, eu não quero Deus sobre mim, eu não quero que Ele reine sobre as minhas coisas, eu não quero ter um Deus que para me obedecer, eu não quero levar uma vida de um servo fiel no Senhor. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero ser dono do meu nariz. Sabe, gente, essa é uma escolha que todos podem fazer, mas deixa eu te dizer algo: é a pior escolha que alguém pode fazer na sua vida, ser dono do seu próprio nariz. É a pior escolha, porque todos aqueles que rejeitam Deus sobre sua vida não estão pensando no futuro. Quando a nossa vida terminar, nos compareceremos diante de Deus, e aquelas pessoas que disseram: não, eu não te quero, não reine sobre a minha vida, não terão parte com Deus. Por isso eu venho berrar no seu ouvido hoje, essa manhã aqui: a pior coisa que alguém pode fazer é rejeitar o senhorio de Deus na sua vida. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para te dar uma oportunidade, coroá-lo como rei. Não Ele é apenas Deus, não, Ele é o meu rei, Ele é o meu Senhor. Você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Jesus. Você quer isso? Se você quer isso, abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida, entra no meu coração, faz tudo novo. Eu sou teu. Assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto. Se você orou comigo, levanta sua mão. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe você, meu querido. Mais alguém aqui? Lá na galeria tem alguém que orou comigo? Levante sua mão se você orou. Alguém aqui embaixo ainda que eu não vi? Alguém? Levante sua mão onde você estiver. Onde você estiver. Se você está aqui hoje e está voltando para os caminhos de Jesus, levante sua mão dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Lá em cima. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu vou pedir para os líderes continuarem aqui na frente. Você que levantou a sua mão, assim como esse povo veio aqui, sai do seu lugar nesse momento. Nós vamos terminar, mas vem aqui. Se você levantou a sua mão, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você nesse momento. Vem aqui, vamos cantar como um farol, vamos. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a mim. Sabe do seu lugar? Vem aqui. Como um farol, vamos cantar. Você que orou comigo, vem aqui. Não tenha medo, nós precisamos orar juntos nesse momento. Vamos cantar. Brigo no deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode estender sua mão para esse povo que está aqui? Senhor Jesus, são os teus servos. Nós dedicamos esses servos a ti. São teus. Te peço pelo povo também que ficou no banco. Senhor, nós queremos que esse povo seja consolidado nos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o que começa hoje aqui, através deles, possa ganhar raiz. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a gerar raiz para esse povo. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a fazer o evangelho brotar e germinar, mais do que germinar, crescer nesse... Deus, eu venho te pedir algo. Por favor, consolida, Senhor, o nosso povo no chamado. Senhor, que essa manhã seja marcada por nenhum crente sair daqui, mas que a gente passe por aquela porta consciente de que somos discípulos teus, teus discípulos. Eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer prosperar o valor imensurável que o Senhor nos deu nas mãos, as nossas minas. E que quando a gente chega diante de ti, a gente se apresente, Senhor, e receba, Senhor, de ti o melhor dos elogios. Obrigado, servo fiel. Senhor, a gente quer te agradar, a gente não quer gastar a nossa vida à toa. Nós queremos gastar a nossa vida por ti, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Gente, que Deus abençoe vocês. Vamos cantar. Como um farol que brilha à noite,